Está marcado para o próximo dia 3 de dezembro as eleições para a direção-geral e mesa da Assembleia Magna. Nesse sentido, tenho aqui José Machado, atual vice-presidente da direção-geral e candidato à presidência da direção-geral do ano. Bem, José Machado, muito boa noite. Agradeço desde já a disponibilidade por ter aceitado o nosso convite para vir para cá. Eu gostaria de começar essa pergunta antes de falarmos propriamente da sua candidatura. É impossível começarmos essa entrevista sem falar sobre o comunicado que foi feito ontem. E a lista T já publicou um outro comunicado a falar sobre isso, mas a lista C ainda não. Eu queria te dar esse espaço para poder falar sobre o que aconteceu. Claro. Antes de mais, boa noite. Agradecer uma vez mais o convite pela TVAC. O trabalho que vocês fazem é fundamental para o longo do correr do processo eleitoral. A lista C não se pronunciou publicamente sobre os comunicados que ontem foram lançados, tanto na comunicação social como por outros projetos eleitorais, por acreditarmos que sensacionalizar ou mediatizar um assunto que não é mediático acaba por até denegrir de certo modo o processo eleitoral. Tivemos questões que foram para além do nosso controle envolvidas com a entrega da lista, algo que é perfeitamente recorrente e que aconteceu em outros anos. Encarámos o processo com seriedade, realismo, junto tanto da Comissão Eleitoral como do Conselho Fiscal, como da funcionária que estava alocada à recepção de candidaturas. Foi um processo que correu como esperávamos, né? Conseguindo entregar a nossa lista e oficializar a nossa candidatura, e não nos revemos de todo no mediatismo e no sensacionalismo que dominou o dia de ontem, porque acreditamos que é algo que acaba por denegrir aquilo que é o processo eleitoral e acaba por, de certo modo, distanciar as pessoas da eleição, que é algo que nós não pretendemos de todo. Então, basicamente, considera que talvez mentira seja uma palavra muito forte, mas há já inverdades ali porque a lista C estaria correta nesse processo. Eu acredito que estão a exacerbar um tema que não se enquadra. É algo, como disse, é recorrente, seja em eleições para órgãos centrais, seja em eleições para núcleos de estudantes, secções, intermédios, é recorrente que nós tínhamos que enfrentar problemas. A nossa lista iniciou o processo de entrega às 10 da manhã. Aliás, as questões que nos levaram a atrasar um pouco foram técnicas, foram horárias. Nós tivemos que aguardar muito tempo, várias horas, para que outras listas terminassem o seu processo, e só quando nos deram ordem de entrada é que nós podemos voltar a entrar na Secretaria. Ou seja, acredito que não há qualquer tipo de fundamentação para aquilo que se diz, tanto na comunicação social como por outros projetos eleitorais, e daí a lista se não se rever nesse tipo de atitude. Nós acreditamos que isso acaba mesmo por afetar aquilo que é a seriedade e legitimidade do processo eleitoral, distanciar as pessoas do processo eleitoral, descredibiliza projetos eleitorais, e acredito que isso é algo negativo, algo que acaba por manchar a própria Associação Académica de Coimbra, e não nos revemos nestes comportamentos, não nos revemos neste sensacionalismo que se cria, talvez com outros objetivos e finalidades que não sejam eleitorais, e por essa mesma razão não nos pronunciamos e falaremos abertamente, e falamos abertamente deste assunto, porque é algo, como já disse, trivial no dia-a-dia eleitoral aqui na Casa. Dessa forma, podemos falar então agora da sua candidatura de fato e começamos com a pergunta clássica do que te levou a se candidatar à DG. Claro, a pergunta é clássica, mas é sempre complicada de responder assim, de cabeça fria. A verdade é que eu acredito que qualquer pessoa que se queira candidatar a qualquer cargo tem que ter em plena noção aquilo que acrescenta. E ao longo de vários meses eu procurei refletir pessoalmente sobre aquilo que eu poderia acrescentar à Associação Académica de Coimbra. E acredito que a minha visão pessoal para uma académica mais coesa, mais unida, que sabe realmente projetar-se no futuro com uma visão estratégica, era algo que eu poderia liderar. E por considerar que tinha em mim essas competências, essas valências e esta vontade de honrar e dignificar a nossa casa, de facto avancei com este projeto, contactei com uma série de pessoas, seja amigos, familiares, colegas do associativismo, para perceber se de facto havia pernas para andar com o projeto. Acabámos por nos rever naquilo que eram as minhas intenções, de conseguirmos criar esta casa que realmente dignifica o nosso passado, mas também se projeta no futuro, e por acreditar que tinha algo mesmo a acrescentar, como já mencionei, do ponto de vista muito pessoal, decidi avançar com este projeto, que na minha ótica é renovador, é um projeto realmente que se diferencia dos anos anteriores, e que irá naturalmente provar ao longo do processo eleitoral de facto não é só mais um ano, é um ponto de mudança, aquilo que tem sido o nosso percurso na Associação Académica de Coimbra, porque de facto não só eu, mas os 70 candidatos, mais de 70 candidatos, têm algo a acrescentar à Associação Académica de Coimbra. Isso é fundamental, isso é que me leva a candidatar-me, a acreditar que posso fazer mais e melhor, e não apenas continuar com o percurso que já se iniciou. Algo que foi muito visto nos últimos tempos, e corrija se eu estiver errado, mas parece muito que a sua figura de José Machado como vice-presidente estava cada vez mais presente na direção geral, cada vez mais presente, até mesmo de algumas formas, até a mais que o Carlos, como se parecesse que, como tivesse a correr uma passagem de pasta já. Desde quanto tempo já tem isso conversado e isso aconteceu? Eu não me revejo nessa visão. A verdade é que sempre procurei honrar o meu trabalho e cumprir com as minhas funções.
O Carlos Magalhães foi um excelente presidente junto de mim, foi uma pessoa que me acompanhou ao longo deste mandato, num estilo muito irmandade ao longo do ano, e sempre respeitou aquilo que eram as minhas competências, ou seja, sempre se soube que o Presidente é a figura central da Direção-Geral, é quem tem que dar a cara, mas há momentos, naturalmente, em que se delegam competências aos vice-presidentes, daí a própria nomenclatura de vice-presidente. Nunca procurei pisar ninguém, nunca procurei passar à frente das competências de ninguém, pelo contrário, sempre procurei reduzir-me àquilo que eram as minhas competências e respeitar aquilo que me foi confiado. As pessoas, quando votaram a mim para o atual mandato, votaram a mim para vice-presidente, não votaram a mim para outro cargo, e sempre procurei respeitar essas delimitações. À parte disso, tudo o que é dinâmica mediática, expositiva, é algo que é acordado pela Direção-Geral, muitas vezes pelo Executivo, é algo que é delegado pelo próprio Presidente, e é algo que se encontra nos conformes daquilo que é o normal trabalho da Direção-Geral. Compreendo que talvez com a mediatização de uma candidatura se começa a notar por norma, às vezes, um maior aparecimento no dia-a-dia, no cotidiano académico. Mas nunca houve qualquer tipo de intenção de projetar desnecessariamente esta imagem, porque nunca fui para lá das minhas competências, nunca procurei pisar ninguém, sempre procurei respeitar, acima de tudo, o trabalho e a posição do Presidente da Direção-Geral. Acredito que é uma posição única, que tem um dever único de liderar a académica, e por isso mesmo, por ter votado no próprio Carlos Magalhães e o ter seguido para este atual mandato, daí respeitar a sua competência de liderança e, acima de tudo, de representação da própria casa. Então considera que a sua lista é de continuidade, correto? Não considero que a minha lista seja simplesmente de continuidade. Acho que reduzir projetos a continuidade por algumas pessoas que continuam é, de certo modo, descredibilizar projetos que são renovadores. Ora, eu sou uma pessoa de continuidade, mas o meu projeto cruza pessoas de continuidade com pessoas que vêm de fora, seja da realidade estrutural, de secções ou núcleo de estudante, seja de pessoas de continuidade. Isto acaba por nos contribuir para uma visão holística daquilo que é a Associação Académica de Coimbra. Tem pessoas que contactaram com diferentes prismas, diferentes panoramas do dia-a-dia estudantil, dia-a-dia académico, e que juntas contribuem para um projeto que se pretende renovador. Ora, se não quisermos renovar, isto remete-nos para a primeira questão, que é o que é que estamos aqui a fazer, o que é que acrescentamos à casa. Ora, por eu considerar que acrescento algo à casa, não me revejo numa palavra de mera continuidade daquilo que já é feito. Eu quero fazer mais, quero fazer melhor, quero comatar falhas estruturais, quero encarar os desafios de frente, encarar as fragilidades de frente e apresentar soluções reais e renovadoras. Ora, se tenho esta visão renovadora, com pessoas de fora, que vêm com novas ideias, novas visões, uma nova opinião daquilo que deve ser a Direção-Geral e a própria Associação Académica de Coimbra, acredito que seja demasiado simplório reduzir a minha candidatura a uma candidatura de continuidade. Naturalmente, somos um projeto, acima de tudo, renovador. Temos pessoas de continuidade e pessoas que vêm de outra realidade. Este cruzamento de experiências remete-nos para essa visão holística, visão pragmática daquilo que deve ser a Associação Académica de Coimbra no futuro e não apenas no presente. Esta é a minha visão sincera sobre a questão. Pronto, você disse agora nessa resposta que querem fazer mais e melhor. Então, como você é o atual vice-presidente da atual Direção-Geral, eu pergunto o que não correu tão bem assim que vocês querem fazer melhor? Ora, esta reflexão pessoal acaba por, de certo modo, condensar 3 anos de experiência, 3 anos de Direção-Geral. E ao longo destes 3 anos de Direção-Geral fui contactando com diferentes prismas da própria IDG, com a administração, com a política, com o desporto, com a cultura. Estes 3 anos acabam por, de certo modo, conferir às pessoas uma capacidade crítica e de análise crítica daquilo que é o nosso dia-a-dia, diferente de quem por norma está de fora, ou quem nos vê de fora. E a verdade é que consegui identificar vários problemas administrativos, naquilo que é a agilização dos processos, da comunicação com as estruturas, na política, talvez a antecipação política e uma visão mais estratégica, na cultura, aquilo que procuramos combater este mandato, a própria iniciativa cultural da Direção-Geral, e no desporto, por exemplo, a autonomia desportiva da Associação Académica de Coimbra. Isto são exemplos de falhas ou pontos menos positivos que nós identificamos ao longo dos mandatos e que conseguimos encarar realisticamente quando nos apresentamos como candidatos. Por ter conseguido, por exemplo, refletir nesta questão da administração, já apresentei um projeto que, de certo modo, reformula a orgânica da administração da Direção-Geral, simplifica os nossos processos, simplifica os pelouros, delimita as competências e acaba por, de certo modo, eliminar estes casos omissos que muitas vezes se traduziam em falhas por parte da administração da Direção-Geral. Eu acredito que esta visão pragmática, de sermos capazes de encarar os problemas, assumi-los e, acima de tudo, expormos soluções, é aquilo que nos distingue de outras candidaturas. Temos esta capacidade pragmática de compreender que há coisas que de facto não têm corrido bem, porque o mandato nunca é perfeito e há erros e há que os assumir, e por os assumimos também as nossas soluções e apresentamos propostas concretas. Quando se pensa num projeto, há que pensar naquilo que queremos fazer, e aquilo que queremos fazer muitas vezes é procurar dar resposta a problemas. Estes problemas têm que surgir de algum lado, surgem desta experiência que acumulei ao longo dos vários anos, tanto eu como algumas pessoas de continuidade, como pessoas, por exemplo, que vêm dos núcleos de estudantes, que nos remetem estes problemas e que procuramos em conjunto, enquanto projeto, apresentar propostas
que solucionem essas problemáticas. Isso é aquilo que faz jus à frase fazer mais e melhor, fazer mais pela casa, mais pelos pelouros, mais pelas pessoas e pelos associados, e de um modo melhor, mais eficiente, mais simples, mais acessível a todos, que de facto promova aqui esta unidade dentro da Associação Académica de Coimbra, que não nos remeta apenas para diferenças hierárquicas que, na minha opinião, são contraproducentes para aquilo que nós ambicionamos, que é uma académica mais forte, mais visível e melhor. Num vídeo publicado na vossa conta oficial do Instagram, onde vocês falam um pouco sobre a vossa candidatura e a vossa lista, proposital ou não, a primeira coisa, o primeiro assunto que foi tocado foi o descongelamento da propina. E eu gostaria de perguntar que propostas em concreto tem sobre isso. Sim, nós seremos a Direção-Geral casos eleitos que irão enfrentar em muitos anos o primeiro descongelamento prático da propina, tanto no primeiro ciclo como agora a remoção dos tetos no segundo ciclo. Nós temos em mente que é uma luta incessante, que de certo modo representa um retrocesso naquilo que foi o caminho que o ensino superior tinha percorrido nos últimos anos. Nós, por conseguir reconhecer este retrocesso, temos de nos preparar politicamente para ao longo do mandato conseguirmos ter uma atuação incisiva politicamente. Isto é, atuações em momentos políticos que de facto transformem aquilo que é as políticas públicas, aquilo que são as políticas públicas para o ensino superior. Isto acontece através de um trabalho credível, consiga contribuir com algo mais para aquilo que são não só os estudantes, mas também os stakeholders do ensino superior, o Ministério da Educação, as reitorias das universidades portuguesas, todos estes intervenientes têm que nos reconhecer esta credibilidade. E a credibilidade ganha-se através de um trabalho político sério, competente, consciente daquilo que é o dia-a-dia do ensino superior e que consiga apresentar soluções para isto. Ora, na questão do descongelamento das propinas, nós somos veemente contra o descongelamento. É, na nossa ótica, um retrocesso, abre um precedente muito grave, não se limita a uma questão de números, como já mencionei anteriormente. Hoje são 13 euros, amanhã quando será, e a verdade é que esse retrocesso para nós abre um precedente gravíssimo. Este precedente, na nossa opinião, nunca deveria ter sido tido ou tomado pelo Ministério da Educação, e para nós será algo em que nos iremos debater ao longo do mandato, não apenas a quando do arranque do próximo ano letivo, mas assim que tomarmos posse, iremos definir e preparar um movimento político que de facto consiga responder de um modo coordenado, consciente e realista a este ultraje político que é o descongelamento das propinas. No mesmo vídeo vocês também falam, inclusive tem até as aspas aqui, que vocês querem valorizar a cultura através da, abre aspas, promoção e capacitação das secções culturais e sociocientíficas. Na prática, como é que vão fazer isso? Ora, isto é de certo modo a continuidade de um projeto cultural que já se iniciou este ano. Nós, neste atual mandato e agora com a equipa que se irá candidatar, queremos acima de tudo dignificar a atividade cultural das nossas secções. Porquê? Nós aqui na Academia de Coimbra somos um motor cultural, não só na região mas no país. A quantidade de agentes culturais que daqui saem para fora, para outro tipo de panoramas, outro tipo de níveis, é evidente. E isso demonstra aquilo que é a nossa capacidade de projetar estes talentos, de capacitá-los, de os potenciar aqui nas nossas secções culturais e sociocientíficas. Porque nós reconhecemos esta importância e queremos, de facto, acima de tudo, ser, como já disse em outros momentos, um órgão que agiliza, que desbloqueia os processos, ou seja, que não se coloca como entrave ao normal funcionamento destas secções, mas que acima de tudo é o maior aliado, um ombro amigo que consegue captar a atenção necessária, mediática, pública, etc., para as atividades das secções, mas também consegue dotá-las das capacidades financeiras e administrativas que são necessárias para o seu bom funcionamento. Isto é o exemplo da nossa capacidade de reconhecer algumas falhas que temos tido nos últimos anos na relação, por exemplo, com as secções culturais, onde conseguimos admitir essas falhas, encará-las e perceber que, se queremos de facto potenciar este trabalho cultural, como nós tanto mencionamos, temos que dotar as secções destas capacidades e necessidades básicas para que o seu trabalho seja bem sucedido. E, acima de tudo, conseguir valorizar aquilo que são os nossos talentos. Nós, do ponto de vista cultural, somos um ponto central no país. O nosso país reconhece a importância cultural da Academia de Coimbra e há que, acima de tudo, assumi-lo e sermos os primeiros a dignificá-lo, dando a capacidade de se continuar a projetar no futuro. Como disse várias vezes, há que ter em mente o passado, sempre com olhos postos no futuro, conseguir projetar este legado com uma nova fase, com uma nova renovação artística e cultural, e é porque temos isto em conta que, acima de tudo, assumimos esse compromisso com a cultura, este compromisso com as secções culturais e sociocientíficas de que seremos um apoio para além daquilo que temos sido nos últimos anos. Aproveito do mesmo vídeo também para falar sobre a tesouraria. O tesouraria é um assunto, o dinheiro é sempre um assunto que gera muita controvérsia em qualquer instituição e na AC não é diferente, como todos nós sabemos. Vocês dizem que pretendem, abre aspas, novos métodos e meios financeiros reestruturando a nossa casa. Quais seriam esses novos métodos e o quão verossímil eles são? Claro, a dimensão financeira da Associação Académica de Coimbra é evidente, não só pelo ponto de vista estrutural, como pela concentração de serviços no nosso dia-a-dia na tesouraria. E a verdade é que nós, nos últimos anos, temos identificado algumas fragilidades financeiras
que nos colocam talvez demasiado dependentes de alguns parceiros estratégicos, como por exemplo o IPDJ e a Reitoria da Universidade de Coimbra. E por acreditarmos que não devemos apenas depender destes apoios, devemos procurar novos mecanismos com novos parceiros, procurar financiamento comunitário europeu, por exemplo, junto de parceiros que nos possam auxiliar nesse trabalho, seja mesmo nos parceiros aqui estratégicos na região, uma série de entidades que, quando consultadas, poderão apresentar-nos novas soluções, novos mecanismos. Nós queremos ir à procura, acima de tudo, não queremos reduzir-nos aqui ao nosso edifício, queremos sair, queremos procurar novos parceiros, formalizar aqui uma rede de parceiros, procurar novos mecanismos que nos possibilitem uma sustentabilidade financeira diferente daquilo que tem sido habitual. Isto é um exemplo, uma vez mais, de reconhecer que, de facto, é necessário algo mais, é necessário sair. E isto faz a conversar, a procurar, a não nos reduzirmos àquilo que já somos neste momento e procurar novos mecanismos financeiros. Nós temos agora um capítulo financeiro no país e a nível internacional muito importante, agora com a última fase de execução do PRR, com o próximo quadro plurianual da União Europeia aí a chegar, e é importante nós tenhamos em mente esse tipo de timing financeiro e consigamos procurar parceiros que nos auxiliem, acima de tudo, a conseguir potenciar ao máximo a nossa capacidade e autonomia financeira. Eu perguntei sobre a verossimilidade, o quão realista é esse projeto, porque nós vimos esse ano agora que foi muito marcado pela história, entre aspas, da contenção de custos. Temos o exemplo também da própria gala da AC, que foi cancelado, foi um evento menor. Eu pergunto se, realisticamente, o próximo ano talvez continue com essa política ou não. Sim, é importante, como já disse, em outros momentos, governar a académica como país. E há que ter em mente aquilo que é o panorama financeiro a curto, médio e longo prazo. E a verdade é que nós, e uma vez mais uma prova de pragmatismo brutal da nossa parte, fomos capazes de identificar esta fragilidade financeira já no atual mandato. E de encarar frontalmente, de comunicar publicamente e de adotar esta postura de contenção de custos. Isto é algo evidente, como se costuma dizer, é admitir o elefante na sala e conseguir falar sobre ele, admiti-lo e apresentar uma solução para ele. E é por nós reconhecermos essa não fragilidade, mas essa situação financeira da nossa casa, que queremos ter pragmatismo no modo como o encaramos. Queremos ter pragmatismo no modo como o procuramos combater e como procuramos transformar. E por isso é que nós assumimos este compromisso em procurar, de facto, novos mecanismos, novos meios de consultar as entidades, os parceiros, procurar novas parcerias, procurar novas origens financeiras que nos permitam não depender apenas de alguns apoios que nos limitam a nossa normal atividade. A nossa complexidade financeira é única no país, a nossa concentração de serviços é bastante exigente, temos um grupo de funcionários que trabalha incessantemente todos os dias para conseguirem pôr a casa a andar, e há que respeitar esse trabalho e há que dotá-las de novas ferramentas, novos mecanismos, e acima de tudo, uma vez mais, apostar na nossa autonomia financeira. O nosso bem-estar financeiro não é um tabu, não é uma utopia, é algo que tem que ser feito, e isso faz, como já disse, a sair do edifício e a procurar novos parceiros, novos mecanismos, novos modos de financiar a nossa casa. Pergunta agora também sobre uma entrevista que fizeste ao jornal A Cabra, em que você disse, abre aspas, a administração da CE tem que ser revista por completo. O que queria dizer com isso? Sim, um exemplo muito pragmático foi esta reformulação da orgânica da equipa. Nós considerámos que havia talvez demasiados cargos que de certo modo se podiam sobrepor ou criar estas zonas cinzentas na administração, que de certo modo acabavam por promover momentos em que promover situações em que não havia resposta da nossa parte, ou não havia uma decisão tomada dentro do timing certo da nossa parte, por haver este problema de limitação de competências. Para isto simplificámos os pelouros, aumentámos o número de pessoas que queremos alocar à administração, colocámos as pessoas em pelouros delimitados, e se irá ver pelo próprio nome dos pelouros. São pelouros que têm uma competência muito específica, muito direta, onde não há esta sobreposição a estes casos omissos, e isso é um exemplo de pragmatismo da nossa parte, do ponto de vista administrativo, onde iremos ter uma equipa alargada. Nós pretendemos também uma rede de colaboradores certificados pela Direção-Geral, que nos ajudem na administração, ou seja, não apenas depender daquelas 4 ou 5 pessoas na administração, mas alargar a nossa equipa. Isto é uma valência que é já prevista pelos novos estatutos, e apostar nessa vertente humana, de reforçar a nossa capacidade de dar resposta. E isto faz também através de uma mudança do nosso panorama organizativo, ou seja, organizacional, quero dizer. Temos uma organização mais pragmática, mais consciente, mais sincera e transparente também para com as estruturas, onde não irá haver momentos de não resposta ou desaparecimento da nossa parte, por haver esta própria reestruturação orgânica. Por outro lado, queremos também capacitar os nossos dirigentes. Queremos assegurar-nos de que, por exemplo, um dirigente que vá para o pelouro da logística tenha a capacidade prática e intelectual para encarar as funções no seu dia-a-dia. Isto faz-se através do Gabinete de Recursos Humanos, que é algo que vamos propor à Academia, que será um gabinete de onde várias competências terá a função de assegurar esta capacitação constante dos nossos dirigentes, através de formações, momentos de diálogo com entidades, com parceiros, com antigos dirigentes, para que as pessoas de facto saibam aquilo que estão fazendo na Direção-Geral e tenham capacidade e as ferramentas necessárias para conseguir realizar um bom trabalho, acima de tudo. Então agora, de maneira direta, te pergunto, para nós encerrarmos aqui, se eleito, qual é a medida mais
urgente que considere e qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Ora, a medida mais urgente é, de facto, uma pergunta desafiante naquilo que é a nossa realidade atual. Talvez a questão administrativa para mim seja o mais urgente. Procurar, acima de tudo, organizar a casa, estruturar a casa, acredito que seja o mais urgente, acredito que seja uma necessidade que já se vem perpetuando nos últimos anos, que se torna evidente através daquilo que é o contributo que as secções e os núcleos e para os próprios organismos autónomos nos dão, de que de facto é urgente encarar a administração do ponto de vista pragmático e realista. Isto será naturalmente, do ponto de vista pragmático, aquilo que queremos colocar logo a implementar. Nós temos um ano de mandato, caso eleitos, é pouco tempo, é insuficiente para transformar tudo o que queremos transformar e daí esta urgência natural em querer aplicar este novo modelo administrativo. No entanto, haverá naturalmente questões para nós prementes na política, a questão das eleições presidenciais para nós é um momento fundamental onde poderemos consciencializar, mobilizar a academia em torno desta questão e, para além disso, o natural combate ao descongelamento das propinas, que não se fará só no próximo ano letivo, como já disse, e que será para nós uma necessidade e uma prioridade obrigatória desde o primeiro dia de mandato. José, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Continua a acompanhar as eleições para a Direção-Geral e Mesa da Assembleia Magna e tudo sobre a Academia de Coimbra em tvac.pt e nas plataformas digitais. Eu sou Gabriel Meneghel e muito obrigado.